E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista muito especial com o Albert Porto, também conhecido como Oxe Serei Auditor, e aí ele vai contar pra gente um pouquinho sobre sua trajetória de estudos até conquistar a aprovação em primeiro lugar na Agência Nacional de Mineração. Ele vai explicar o cargo direitinho, que é um nome enorme, e também ele está indo agora para o curso de formação de FT, né, desse último concurso do CNU. Ei, Albert, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Oi, Laura. Oi, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você for assistir. Albert, primeiramente, parabéns por essas conquistas, né? Eu acompanhei a sua jornada aí por muito tempo e sempre muito alto astral. Gente, quem não conhece o Instagram dele, normalmente eu peço o Instagram no final, mas eu sou obrigada a falar, gente, vão lá no Instagram dele, Hoje Serei Auditor, eu vou deixar na descrição aqui, que é muito divertido. Ele consegue fazer essa trajetória do concurseiro, assim, que normalmente é uma coisa bem pesada, muito séria, mas ser uma pegada mais leve, sabe? Muito divertida. Inclusive, às vezes, aquele vídeo que você fez do estúdio comigo, eu fiquei morrendo de rir. Eu falei, meu Deus, como pode? Só depois vocês dão uma olhada lá, que é muito bom. E parabéns mesmo, Albert, por essas conquistas. Obrigado, Laura. Sempre falei que você era uma inspiração, você sempre foi, né? Quando você estudava em 2018, eu estava começando. Quando você começou a ter as aprovações lá no Cefaz Santa Catarina, Goiás, foi quando eu estava começando, logo depois eu fiz a Cefaz Rio Grande do Sul, que foi a minha primeira prova, que você ia fazer e desistiu, né? Porque já estava contente lá na Cefaz Santa Catarina, Goiás e tal. E aí eu comecei nessa época. Então, já para me introduzir aqui, né, para a galera que não me conhece, eu sou Albert, tenho 30 anos, estou aí estudando para concurso para a área fiscal especificamente desde 2018. Comecei em abril de 2018. Me formei em Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal da Bahia. Me formei em março e comecei a estudar em abril. Eu lembro que eu me dei uma semanazinha assim de folga entre a formatura e o concurso, né? Que eu já tinha decidido no último ano que eu ia fazer concurso para a Receita Federal, né? Todo mundo da área fiscal começa na Receita Federal porque acha que só existe a Receita Federal. Aí depois a gente vai descobrindo que existe a Cefaz dos estados, dos municípios, etc. E aí eu comecei estudando para a Receita Federal, logo depois eu fui descobrindo outros, né? Comecei, e minha primeira prova foi a Cefaz Rio Grande do Sul, que foi 2000 e final de 2018 ou início de Acho 2019, que se eu não me foi logo engano. ali. Eu não sei se foi dezembro de 2018 ou tipo fevereiro de 2019. Foi bem nessa época aí mesmo. E para resumir assim minha história, para galera que não me conhece ainda, eu estudo desde 2018, ou seja, 7 anos agora, 1º de abril, e fiz 14 provas. Fui reprovado em todas as provas, e comecei a ser aprovado agora, né? Eu fui aprovado em primeiro lugar na Agência Nacional de Mineração, no cargo de especialista em recursos minerais na área de fiscalização e distribuição de receitas, que é da área fiscal também. E aí não migrei assim, né? Eu sempre fiquei muito focado na área fiscal, área fiscal, área fiscal, e não migrei. E aí quando saiu esse da Agência Nacional de Mineração aqui em Salvador, que é a cidade onde eu moro, com um edital recheado, assim, igualzinho da área fiscal. Aí eu pensei, não, vou fazer esse porque vai ter uma concorrência menor, é aqui em Salvador, na minha cidade, já estou com tudo estudado. Então, encarei e deu certo, né? E aí, foi minha primeira aprovação nesses 7 anos. Já estava, assim, exausto, porque é pauleira. Eu Sim. estudo desde 2018, né? Fiz 14 provas, vi todos os meus amigos serem aprovados. E aí, bate aquela tensão, né? Tipo, será que não vai dar nunca? Será que nunca vou conseguir? Mas até que rolou. E aí eu consegui passar também no CNU, só que como todo Uhum. mundo sabe, o CNU teve vários BOs aí, né, com a questão da SESGran Rio, Sim. organização, as questões feitas por inteligência artificial e etc. E aí eu fiquei próximo do corte de auditor fiscal do trabalho, a duas questões, sendo Uhum. que na prova tinha mais de 10 questões passíveis de anulação, né? E aí Sim. eu judicializei no CNU, e aí, das 9 questões que eu pedi, o juiz me deu a tutela antecipada de 2 questões, me concedendo as 2 questões, reconhecendo a ilegalidade, o erro crasso, a possibilidade de mais de um gabarito, etc. E aí, com Sim. essas 2 questões, eu entrei na vaga, né? Nas vagas imediatas para o curso de FT, para o cargo de FT, e segunda-feira estou chegando em Brasília para o curso de formação. E aí agora vou ter para escolher, né, a FT ou o cargo da NM. E aí o que me nomear posso primeiro, aí eu vou escolhendo pelo meio do caminho.
Ai, meu Deus. De repente, assim, vem duas opções, né? E, nossa, esse concurso do UFT, acho que foi um dos concursos mais concorridos aí dos últimos anos, né? Não se falava de outra coisa. Dentro do CNU, acho que era aquele concurso que o pessoal mais se interessou. Muita gente da área fiscal que já estava super avançado migrou para esse concurso também. Achei super... porque foram... Apesar de serem muitas vagas, o conteúdo era muito específico, né? Então você teve que aprender muita coisa em pouco tempo. E, cara, não, parabéns mesmo, assim, acho que eu tô torcendo muito para dar certo essa ida. Então, ó, você deu uma resumida, já trouxe a luz no fim do túnel, de que você chegou nessas duas aprovações, mas eu quero conhecer mais detalhes sobre a sua jornada, porque é de detalhes que vive o concurseiro, né? O concurseiro, ele é curioso, quando a gente está se preparando, a gente quer saber tudo do aprovado, não é do que se alimentam, onde vivem, o que fazem, quando dormem, quando estudam, né? Então, vamos lá. Eu quero começar entendendo. Quando você se formou e já começou a estudar. Me conta assim, de primeira, qual foi o erro que você cometeu no início? Porque assim, não vou nem perguntar se você cometeu algum, porque a gente normalmente começa estudando tudo errado, né? Como que foi para você assim? Qual você vê hoje com a sua experiência? O que você fez lá atrás que não estava legal e você corrigiu no meio do caminho? Primeiro de tudo, eu comecei com muita sede ao pote, né? Eu vi as entrevistas de todo mundo, é porque eu estudo 14 horas, é porque quem passa na Receita Federal estuda 10 horas por dia. Então eu não conhecia nada do mundo de concurso, simplesmente eu botei ali no Google e o que eu vi foi isso. E aí eu já comecei 10 horas por dia. Minha carga horária é 10 horas por dia, e estudando todas as disciplinas da Receita Federal, imagine, mais de 20 matérias. Legislação tributária. Assim. De cara, legislação tributária federal, você nunca ter visto direito tributário, contabilidade de custos, você nunca ter visto contabilidade geral, e aí foi acumulando um monte de coisa errada, né? Até o momento que eu fui ganhando experiência e percebendo que as coisas não estavam funcionando daquela forma. E aí eu excluí as matérias específicas da Receita e fui focar na base. Mas assim, de cara, já foi esse monte de matéria que eu coloquei direto no meu ciclo, e não tinha como manter, eu tinha que fazer uma base muito bem feita antes de entrar nelas, e também a carga horária alta, que isso me estafou de uma forma absurda, assim. Muitos dos problemas que eu tenho hoje de ansiedade, tive vários problemas por causa de ansiedade causado pelo estudo do concurso. Foi por causa desse início, né, que os meus 2, 3 primeiros anos foi estudando 8 a 10 horas, todos os dias, de domingo a domingo. Caramba, você sustentou isso por muito tempo. Então, quando chegou assim no final do terceiro ano, eu já estava estafado. Eu não tinha passado em nada, ou seja, não adiantou, e eu já estava com síndrome do intestino irritável por causa de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, eu não conseguia mais dormir, e tudo isso eu ainda tenho hoje, causado por esse processo. Então, assim, o principal erro que eu coloco aqui para vocês, principalmente para quem está começando, não vão com muita sede ao pote, vá com uma carga horária que será sustentável, porque o estudo para concurso, principalmente da área fiscal, é a longo prazo. Não imagine que você vai estudar por menos de 3 anos, porque quem consegue isso é fora da curva, e você não sabe quanto tempo você vai ficar. Eu tinha planejado passar em 2 anos. Na minha cabeça, assim, não, eu vou passar em 2 anos, eu vou estudar o meu máximo, eu tenho 24 horas disponíveis, então eu vou conseguir. E não deu certo. Eu fiquei 7 anos, muito por causa dessa minha agonia no início de estar ali, não corre, não corre, não corre, desesperado, parecendo que eu estava correndo atrás de um leão, e não deu certo, né? E logo depois desses 3 anos, 2 anos e pouquinho, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, pronto, para eu conseguir manter um nível alto na pandemia, que durou 2 anos sem prova, para depois voltar, foi caos psicológico, né? Quando acabou a pandemia, que as provas todas que estavam suspensas voltaram, eu fui fazendo, mas eu não consegui pegar mais nada, porque meu rendimento só caía, só caía, só caía, porque eu estava muito cansado, muito estafado, aquela saúde mental de pandemia que todo mundo tava, e aí foi caos. Tanto que foi o meu fundo do poço emocional, assim. Final de 2023, a gente vai chegar lá na frente daqui a pouco. Eu cheguei no fundo do poço emocional, assim, por causa desse meu início desesperado. Então, quem está começando, comece com calma, estude muito como estudar, isso é muito importante. Perder esse tempo de início, assistir os vídeos da Laura, ela ensina aqui como é que faz ciclo, como é que organiza o cronograma, quais matérias você coloca no início, quais matérias que não colocam. Então, tudo isso é muito importante para o início, porque se você começar de forma desesperada, desorganizada, de qualquer jeito, você vai colher lá na frente e perceber que não dá certo. É aquele negócio de colocar energia no lugar certo, né? Você tem até um vídeo sobre isso. Não adianta você estar colocando muita energia no lugar errado, porque não vai adiantar, só vai se cansar.
E aí a energia tem que colocar no lugar certo, de forma adequada, de forma planejada, de forma estratégica, para conseguir chegar no objetivo final. E, infelizmente, o concurseiro só atinge esse nível de maturidade depois de passar por muitos erros, né? É muito difícil quem começa. Geralmente a galera que começa cedo certinho é que já entrou numa consultoriazinha boa no início, aí já meio que já vai direcionado, né? Mas a maioria da galera que começa sozinho, assim como eu também, é erro atrás de erro. E alguns erros podem ser fatais. E muita gente acaba que não consegue passar e desiste por causa desses erros, né? Do início. E aí é isso. Eu ia falar exatamente isso, que às vezes a sua ânsia de passar logo pode te custar a aprovação, porque você começa tão acima do limite do saudável que você acaba desistindo antes de conseguir chegar lá. Então, isso é um erro muito comum mesmo de o concurseiro começar, tipo, se eu tenho 8 horas no dia, eu vou estudar 8 horas. Se eu tenho 4 horas, vamos supor, a pessoa trabalha 8 horas por dia e quer estudar 5 horas por dia e manter isso de forma, né, contínua. Cara, não vai dar, você vai cansar, você vai às vezes até desistir do seu sonho por estar estafado. Você vai falar, isso não é para mim, mas não é para você porque você não foi num ritmo sustentável, né? E Exatamente. perfeito isso que você falou também, de não começar com todas as disciplinas, né? Porque é coisa nova demais, então fica ainda muito mais difícil, muito mais sobrecarregado. Então, começar ali com o ciclo básico da área que você escolheu, né? 5 a 6 matérias e vai aumentando aos poucos e assim vai. Perfeito, Albert. Eu acho que esse ensinamento ali vale ouro. E o outro que você falou também disso, de você buscar um pouco sobre como estudar, eu acho que vale muito a pena. Tem uma, não sei se é uma história, uma alegoria, que é um negócio que é tipo assim, o menino tava num lado do rio, vendo do outro lado do rio, um homem correndo, segurando uma bicicleta. Então, levando a bicicleta do lado e correndo, correndo, correndo. Aí a menina falou, por que você não sobe na bicicleta? Aí o moço correndo assim, não, eu tô muito atrasada, não posso parar. Então, é um pouco isso. Às vezes, você precisa parar, reorganizar, né, subir na bicicleta, que aí você vai bem mais rápido. Então, isso de você aprender sobre como estudar, que você mencionou, eu acho muito, muito importante. E aí, então tá, então aí você estudou por esses 3 anos, veio a pandemia, então parou de sair prova, né, então, cara, isso é muito ruim, né, o concurseiro, ele não tem controle sobre quando ele vai poder prestar uma prova, e ainda vem uma pandemia desse nível, né, que para com tudo, suspende, às vezes suspende coisa em cima da hora e realmente fica muito pesado. Então, você passou por mais esses 2 anos, e aí você mencionou, então, 2023, que você chegou no fundo do poço. O que isso significa, se você puder compartilhar com a gente? E como você fez para retomar o estudo depois disso também? Então, quando começou a pandemia, foi um momento muito específico dos meus estudos, porque foi um momento que eu já estava há 2 anos e meio, 3 anos, chegando nos 3 anos, em um nível absurdo assim de estudo, e eu já estava chegando em um nível muito alto. A última prova que eu fiz antes da pandemia foi a Cefaz Alagoas, e eu lembro que eu tinha feito 136 de 160 pontos na prova da CESP. Então, tipo assim, eu cheguei perto de conseguir ter a discursiva corrigida. A galera foi muito ensinando nessa prova, o corte foi altíssimo, mas assim, eu já cheguei muito perto. E aí eu já estava começando a voar abaixo. No ritmo que eu estava, na esperança, tipo, a próxima prova também ia ser CESP, que era a Cefaz Ceará, ia ter Aracaju, todas no Nordeste, que eu queria, né, porque eu sou de Salvador, meu sonho era passar em um físico no Nordeste. E aí, quando eu tô voando alto, eu fui ali na Cefaz Alagoas, uma semana depois, decretou pandemia. E aí pronto. Sim. Aí eu já estava naquele ritmo insano, não consegui manter. Passamos aí esses 2 anos da pandemia, eu continuei estudando todos os dias, como se tivesse normal, com o caos acontecendo no planeta e eu lá. Assim, óbvio que com uma produtividade muito mais baixa, com aquele caos mental, com aquela ansiedade, aquela A gente agonia não de... conseguia concentrar direito, né? Assim. E tipo, será que alguém vai morrer? Será que alguém da minha família vai morrer? Ou será que as provas vão voltar? Quando é que vai voltar a prova? E a gente não conseguia imaginar quando é que as provas voltariam, né? E aí, em 2023, 2022, eu acho que as provas voltaram, mais ou menos, não lembro direito. Sim. Mas assim... eu acho que em 2021 teve algumas provas, aí depois parou de novo, né? Porque teve uma coisa assim, né? Parou, acabou o Covid, aí voltou tudo. Aí, tipo, não, aí desandou, fecha de novo. Então, eu lembro que em 2021 começaram a ter algumas provas, porque eu prestei a prova da Polícia Federal, foi no meio de 2021. Mas depois eu acho que suspendeu de novo, aí depois voltou de novo. Foi. Aí logo depois que passou a pandemia, nesse período, veio a prova da Cefaz Ceará, Espírito Santo, aí veio o Cefaz Alagoas de novo, em 2022, se eu não me engano, 21, 22. E aí, nesse período, eu fiz todas essas provas muito ruins,
meu resultado, que veio logo desse período, e aí eu não consegui performar quase nada nas provas. E aí bateu um desespero, né? Eu falei, meu Deus, depois desse tempo todo, eu tô fazendo de volta 60% nas provas, não é possível. Aí, mesmo assim, eu continuei. Aí veio a Cefaz Santa Catarina para analista, e Sim. aí eu lembro que teve CGU no bolo também, que eu fiz. E aí, quando chegou em 2023, início de 2023, logo depois da prova da Cefaz Minas, que eu encontrei com você no Sim. pós-prova, A gente se encontrou aqui. aquele pós-edital gigante de 6 meses, e aí depois dessa prova que eu conferi o gabarito, que eu vi que eu tinha passado na primeira fase, porém bem longe, que não ia rolar de eu Uhum. fazer a segunda fase, aí eu já tava assim, desde 2018, sem parar, sabe, com a minha cabeça daquele jeito, e aí eu cheguei aqui na minha cama e falei, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir, isso eu já estou sem dormir, tomando altos remédios para dormir, tomando altas doses de remédio para ansiedade, para Uhum. síndrome do intestino irritável, eu estava com um problema seríssimo no intestino por causa de ansiedade, fazendo Sim, vários exames e várias coisas, e comecei a ter dores nas articulações causadas por ansiedade também, vários problemas começaram a surgir, se manifestar, né? O corpo dizendo, eu sim. não aguento mais, Albert. Você vai ter que, se você não parar, eu vou te parar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu sentei aqui na mesa e falei, eu não consigo mais continuar. Mas isso aconteceu principalmente porque eu não conseguia mais me concentrar estudando. Eu sentava na mesa, acabava o dia, você me perguntava, você estudou o quê? Eu falei, meu Deus, não sei o que eu estudei hoje. E aí eu não conseguia mais concentrar, eu não conseguia mais ter memória. Minha memória parece que foi esvaziando assim, ó, esvaziando pelas minhas mãos. Tudo isso por causa de estafa mental. E aí, depois dessa prova da Cefaz Minas, no dia do gabarito, eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu já dei o meu máximo, então eu não consigo mais continuar, mas ao mesmo tempo também não tenho emprego, não sei o que fazer da minha vida. Dê um jeito aí, confio que o universo, que você vai fazer alguma coisa. E aí, eu lembro que de tarde eu recebi uma ligação, que foi de uma amiga me convidando, perguntando se eu queria trabalhar na empresa que eu sempre quis trabalhar quando eu fazia engenharia sanitária e ambiental, que é uma empresa de saneamento rural. Que o meu plano era formar em engenharia e trabalhar nessa empresa, antes de decidir estudar para concurso de auditor. E Uhum. aí, incrivelmente, 6 anos depois de formado, essa amiga que virou chefe nessa empresa me liga perguntando, Albert, você quer ainda ter interesse em trabalhar aqui? Aí, tipo assim, eu falei, quero. Aí eu falei, beleza, vou mandar o seu currículo para a diretoria. E aí meu olho de lágrimas, assim, eu comecei a chorar, tipo assim, uma resposta de alívio, porque eu precisava sair daquela situação de Sim. alguma forma, e meio que uma resposta, né? Tipo assim, você não está sozinho, calma. E aí, durante esse meu percurso, eu nunca me permiti ir trabalhar, nunca nem fui Uhum. procurar, porque eu queria ficar focado estudando, eu acreditava que eu ia dar todo o meu gás, eu ia conseguir passar e não ia trabalhar. Mas isso não aconteceu. E chegou nesse momento, no início de 2023, que eu cheguei num nível absurdo de estafa mental, que eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais viver em paz, e eu vendia resumos na internet. Isso é uma outra parte da história, né? Eu vendia Uhum. resumos para me sustentar, para conseguir fazer as provas. Eu também não conseguia mais fazer os resumos para vender. Aí eu falei, oh, eu não consigo mais Uhum. fazer nada. Então, tipo assim, isso caiu na hora certa. Eu falei, não, eu vou trabalhar. É uma área que eu gosto, uma empresa que eu gosto, é um trabalho massa que eu sempre quis fazer. Chegou 6 anos depois de quando eu tinha planejado, mas assim, vai ser o que vai me tirar do buraco. E aí eu me permiti e fui. E aí eu fui na cabeça que eu ia me permitir viver aquele momento, conhecer as pessoas, o trabalho, quando eu ia ficar naquela neura de, eu deveria estar estudando. Não, eu fui com o coração aberto, com a missão de recuperar o Albert. E aí Tá. cheguei lá com uma equipe top de amigos que viraram hoje meus melhores amigos também. Vivi esse um ano trabalhando lá com vários amigos, foi muito massa, várias experiências, a equipe era muito boa, minha chefe era muito boa, era um ambiente bem familiar, assim, legal, sabe? E aí passou um ano, entrei em janeiro de 2023, né? Aí, isso foi 2 dias depois, eu já comecei a trabalhar, viu, dessa ligação. Saiu o gabarito, Aham. saiu o gabarito que você faz Minas, eu fiz essa oração de tarde, ela me ligou me convidando para o trabalho. No outro dia, a moça me ligou para levar os documentos e na sexta eu já estava lá trabalhando. Tipo assim, foi 3 dias. Gente. E aí eu trabalhei lá de janeiro de 2023. Aí quando chegou ali em abril de 2024, saiu o edital do CNU, né, de AFT, 900 vagas, era uma grande oportunidade. E aí eu pensei, eu já tinha me recuperado total, já tinha virado Albert de volta,
E aí eu falei, eu senti, é o momento de eu voltar. Só uma pergunta, nesse período que você ficou trabalhando, você estudou alguma coisa ou você tinha parado de vez com os estudos? Continuei estudando normalmente. Como era normalmente? Então conta antes de você continuar. O estudo, no início, foi difícil, né? Nesse período todo eu consegui estudar, foi muito difícil. Eu sempre falo, gente, eu passei de todas as fases do concurseiro, né? Eu acho que Deus olhou para mim e falou, não, você vai produzir conteúdo de concurso, então eu vou deixar que você passe por todos os BOs. Aí, nesse meu período que eu fui trabalhar, aí tinha um novo desafio, como eu vou conseguir me manter trabalhando, e aí eu tinha que descobrir como era que eu ia trabalhar e estudar. Aí, primeiro, eu fiz o que todo mundo na internet faz. Não, a galera acorda de madrugada para estudar antes, porque é o que o cérebro tá ótimo. E aí fui lá tentar. Só que assim, meu sono é péssimo. Eu tomo, por causa desse período de concurso, eu acabei ficando com uma insônia crônica real. Então, uma pessoa normal precisa de 6 horas para se recuperar, eu preciso de 10, sabe? E aí, porque o meu sono não é aquele sono profundo, é um sono leve, e aí é péssimo. E aí eu não conseguia, aí eu ficava abatido, assim, no início, porque eu acordava. Primeiro eu comecei a acordar 6, depois 5, depois 4. Eu falei, não, 4 horas tá ótimo, porque eu consigo fazer 3 horinhas antes do trabalho. E aí, quando eu chegar de noite, eu treino e já me jogo na cama para dormir. Mas aí eu ficava destruído. Eu não conseguia render no outro dia e ficava morto no trabalho sem conseguir produzir também. Mas aí não, é porque deve ser adaptação, primeira semana, segunda semana. Uhum. E nos passou 3 semanas e não mudava. Eu falei, gente, não tá dando certo isso. Aí eu mudei a estratégia. Aí eu comecei a treinar de manhã, aí eu podia acordar um pouco mais tarde, né? O trabalho, por incrível, é 5 minutos da minha casa, então ele começava às 8h30, eu acordava 6, aí eu malhava de 6h10 até umas 7, chegava em casa, tomava um banho, tomava um café, me arrumava e ia pro trabalho. Aí me sentia muito melhor. E quando eu chegava de noite, eu já tomava banho, comia e já vinha direto para a mesa. Sem pensar muito, porque se eu parasse 2 minutos para negociar com o meu cérebro, eu ia me jogar na cama. E já era, se falar não, hoje eu tô muito cansada, amanhã eu faço. Mas assim, chegava cansado também, o trabalho não me consumia muito, mas de qualquer forma eu ficava 10 horas do meu dia lá. Então mesmo quando eu fizesse nada, eu estava 10 horas do meu dia lá. E quando eu chegava, a gente só quer se jogar, né? E aí, mas não, Você chegava em casa a que horas? Aí eu chegava em casa umas 6h30 e tomava banho, comia rapidinho, 7 horas já começava. Aí eu estudava de umas 7 até umas 10, 10h30 mais ou menos. Para 11 horas já estar na cama. E aí eu consegui manter nesse ritmo de treinar de manhã, chegar e estudar à noite. E assim eu fui até o final. Final de semana eu estudava de 8 da manhã até as 17 e domingo de manhã. E de tarde eu ficava de boa, livre. Aí eu consegui me manter assim. Mas assim, foi muito difícil. E eu falo pra galera, gente, foi muito difícil. E olhe que eu não tenho filho. Minha casa, eu encontro tudo pronto. Tipo assim, comida pronta. Não me preocupo com absolutamente nada. Eu chego no trabalho, como a comida já tá pronta e sento na mesa. E foi muito difícil. Eu falo, a galera que consegue trabalhar, que tem filho, que estuda, é muito, 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 muito guerreiro. Guerreiro não, eu falo, você não é guerreiro, você é sobrecarregado. Porque... Não, e ainda você encaixou essa rotina pesada vindo já de uma estafa mental, né? Então, sim. Assim, eu achei que você ia falar assim, não, eu fiquei um mês ali sem estudar, não sei o quê, para recuperar, mas você já engrenou e manteve firme. Eu me preocupava muito em não perder esse fio com o estudo, porque eu sabia que para voltar ia ser muito pior. E aí eu tentava, mesmo ruim assim no início, mas fazia uma horinha ali, na hora do almoço do trabalho, eu também aproveitava para estudar meia hora, uma horinha, eu passava ali no TEC fazendo questões, e aí já ajudava demais também. E aí foi dando certo, foi se encaixando, né? Eu fui me adaptando. Quando começou o pós-edital de AFT, foi no meu último mês da SERB, né? Porque eu pedi para sair, mas eu ainda tinha um mês para cumprir o aviso prévio e tal. E aí, nesse um mês de pós-edital, aí eu aproveitei todos os momentos, né? De manhã eu treinava, aí na hora que eu tava lá no trabalho, meio-dia, eu falei com todo mundo da sala, gente, quem almoça aqui, por favor, façam silêncio, porque meio-dia eu estou estudando. Real, falei para todo mundo. E as pessoas super respeitavam, assim, na hora que elas entravam, ela, já tô saindo, Alba, já tô saindo. E aí estudava na hora do almoço, quando dava um espaçozinho assim, livre também, eu estava sempre ali com alguma coisa aberta já para conseguir fazer, chegava em casa direto para a mesa, e assim foi nesse primeiro mês, né? E aí logo depois eu saí, e aí eu comecei mais intenso, eu voltei para meu ritmo de antes. Só que agora eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, já era um outro Albert, né?
eu consegui recuperar o Albert de volta, só que agora de uma forma muito mais madura, que já viveu todo aquele processo, e queria fazer as coisas darem certo e tinha mais uma noção das coisas. Então, nesse pós-edital, por exemplo, eu já não passava mais de 6 horas, 7 horas. No máximo, assim, 6h30, 7 horas no máximo. Mas, assim, a minha carga horária, meu cronograma era de 6 horas. Eu fazia 4 horinhas de manhã, mais 2, no máximo 3 à tarde, e acabou. De tarde eu tô livre, vou comer uma pipoca, assistir televisão, dormir. E aí, porque eu sabia que eu não ia fazer a mesma besteira de novo, né? Depois de ter passado por todo esse processo. Sim. E aí fiz o CNU. Foi a minha primeira prova, assim, depois de todo esse processo, né? Depois de trabalhar, etc. E aí consegui ter um resultado positivo, apesar de a prova ser aquele caos e mal Gente, feita e etc. o edital também super surpreendeu, né? Não era nada do que a gente É. estava esperando antes, né? Para o carro de FT, principalmente. Mas E E no aí dia, só antes de você falar do resultado, no dia da prova do CNU, você ficou nervoso? Você estava tranquilo? Como que foi? eu estava relativamente tranquilo. Ah, tem uma outra coisa que eu não falei. Hum, Logo quando eu entrei, em janeiro de 2024, eu também fui tá, diagnosticado com TDAH. E tá. era um dos grandes motivos que me levou ao extremo da ansiedade. Um dos grandes motivos que me levou a ter um pensamento acelerado, a ter síndrome do intestino irritável por causa da ansiedade. Porque o meu cérebro ele funcionava um pouco mais acelerado e eu trouxe isso para a minha rotina de estudo. Eu tenho, Uhum, meu cérebro ele tem uma criatividade muito grande, ele está ligado no 220, 24 horas, então eu trouxe isso para o estudo. E antes de começar a estudar, eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Eu sempre tive muitos amigos, eu sim. sempre estava em todos os lugares. Eu sou DJ também, então eu adoro festa. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso, meio que apaga esse Albert, apaga Uhum, você e joga dentro do quarto sem ninguém e bota a cara no PDF. Então, me sim. apagou de várias formas. E com o passar do tempo, com esse diagnóstico, eu fui percebendo, junto com o meu psiquiatra, com o meu psicólogo, de vários processos que eu enfrentei por causa disso. Então, quando eu fiz a prova do CNU, eu já fui tratado com terapia, com medicamento, já entendendo vários processos do meu cérebro, já entendendo Uhum, que várias coisas funcionavam de uma forma diferente, não igual a de todo mundo, porque eu sempre me questionava, eu fiz tudo que os aprovados falam para fazer na internet. Eu fiz todas as consultorias de estudos que a galera faz que passa. Eu consigo ter rendimento altíssimo lá no negocinho da consultoria, do tech, dos lugares, e chega na hora da prova eu não performo. Então, tipo assim, alguma coisa errada, tem uma coisa muito errada que está acontecendo. E uhum, aí eu sempre fui tentando encaixar os métodos que me falavam para fazer. Tudo, o aprovado passou, disse que era fazer isso, eu fazia. E aí eu fiz tudo, e nada dava certo. Até que quando chegou nesse diagnóstico, meu psiquiatra conversou comigo e falou: você precisa perceber o que funciona para você, porque todo mundo tem isso de perceber o que funciona para você, mas você especificamente funciona de uma forma muito diferente. E aí você precisa uhum, entender a velocidade que você processa as informações, você precisa entender quais são os métodos que funcionam, porque às vezes os métodos tradicionais não vai funcionar para você. E aí eu comecei a ter calma. E aí eu comecei a analisar com calma, comecei a fazer as questões com mais calma, a perceber o que é que uhum, funcionava e não funcionava. Por exemplo, eu tenho um resumo escrito de todas as disciplinas, tudo uhum, colorido, bonito e tal, porque aqueles meus 2 primeiros anos fazendo a base, eu fiz resumo de tudo. Só que o resumo, especificamente, eu sempre fiz a minha vida inteira, não era para eu revisar depois. Era uma forma que meu cérebro achava de, enquanto eu estava estudando, ter atenção, e aí eu coloria as informações, grifava, não sei o que e tal, para ele conseguindo montar as informações de uma forma que meu cérebro conseguisse organizar as informações, sabe? E aí uhum, chegou um momento que eu vi a galera na internet, quem faz resumo não passa, quem faz resumo demora muito tempo, quem faz resumo não sei o quê. E eu abandonei tudo, falei, não, tem que ser um iPad agora, grifar tudo, não sei o que e tal. E aí eu senti muito baque na época, porque eu falei, gente, parece que eu não tô absorvendo mais nada. Parece que as coisas estão entrando pelo meu olho e saindo pelo ouvido, porque eu não tô conseguindo mais absorver nada. Aí nesse pós-edital de FT eu já voltei com esse ritmo, tipo assim, de fazer umas fichazinhas, de anotar umas coisas. Como eu já estava mais uhum. maduro, eu já não estava mais anotando tudo. Mas, tipo assim, eu já É, conseguia saber. já sabia, assim, tipo, isso eu preciso compreender mais. Isso eu já sei, não preciso É, resumir. exatamente, as informações chavezinhas ali, né? Ativo intangível, é aquele que identificava, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu já marcava ali, aí fazia umas fichinhas.
E aí isso me ajuda na fixação do meu cérebro, não necessariamente para pegar depois e revisar, mas para conseguir organizar as informações na minha cabeça. Isso eu consigo Sim. absorver, independente de eu levar mais tempo, é um estudo efetivo para mim. Por exemplo, quando você fazia os mapas, né? Chegou um tempo que eu tenho vários mapas de algumas matérias. E aí eu comecei a fazer quando eu vi você fazendo lá em 2018, inclusive. Os primeiros mapas que eu comprei foram o de auditoria, seus mapas, né? Eu tenho os de auditoria originais, não é o de Ai, meu digital. Deus. É o Gente, os escrito em mapas da papel. Lua hoje já são. Então, hoje já é a terceira geração. Ele tá falando da primeira geração, que é os que eu fiz a mão no papel e, tipo, escaneei, né? Ai, meu Deus. Os originais que você fez assim, tudo. E aí eu comecei a pegar aquele método que eu ia estudando, né? E fiz alguns depois também, direito penal e tal. E aí eu consegui organizar as informações na cabeça e eu via realmente que funcionava. Mas aí também não durou muito tempo, né? Eu abandonei de fazer porque eu já não queria mais perder tempo fazendo coisas. Aí eu usava os seus em algumas disciplinas, por exemplo, o AFO. O de AFO, de estatística e o de informática, tem ali no meu computador separadinho que eu sempre recorria a ele, que é aquela parte de receita, despesa, e aí eu sempre pegava aquilo ali e tentava decorar. Estatística mesmo eu conseguia revisar de uma forma muito mais rápida pelos mapas, porque já está deixando ali só o que importa nas formulazinhas. E aí eu consegui escrever em cima dele também, conseguia fazer do meu jeito, né? Mas assim, o diagnóstico do TDAH no início de 2024 fez uma grande diferença também, porque quando mudou o meu método de estudo total, me desapeguei assim de métodos que a galera dizia que tinha que fazer e comecei a perceber o que funcionava ou não para mim. E aí já apliquei no meu O que você estudo. acha que funcionava mais para você, assim? Que às vezes tem mais gente que está acompanhando, que está passando por essa mesma situação e fica meio perdido, tipo, quem que eu sigo, né? O que que eu tento? Aí o que você achou que mais funcionou? O que que você chegou a tentar? Eu já estudei por metas em consultorias, aquilo que a gente recebe as metas prontas, é ótimo em geral, mas assim, eu preciso ter uma noção do todo e da onde eu estou. Quando você delega... As metas, desculpa, eu não conheço muito bem o sistema. Quando é meta, é tipo, te fala um assunto que você tem que estudar ou meta de horas? Não, metas de assuntos. Você já recebe... Na consultoria, quando eu fiz consultoria, eu já recebi as metas. Mas assim, eu não estou falando mal, porque a consultoria foi o que me colocou no ritmo, me ensinou a estudar de uma forma qualificada, de uma forma... o que priorizar em cada matéria, como fazer questão. Aumentou muito o meu ritmo de resolução de questão, porque vinha toneladas e toneladas de questões, coisas que eu não priorizava tanto quando eu estudava sozinho. Mas, assim, o formato de metas ativava muito minha ansiedade, porque eu recebia a meta, por exemplo, segunda-feira, aí você tem lá 25 tarefas. Direito constitucional, administrativo, contabilidade, TI, não sei o que e tal. Aí já vem tudo pronto, e cada uma que você faz caderno de questões, a página que você deve ler do PDF, tudo certinho. É massa, porque você já recebe tudo pronto, você só cumpre. Só que aquilo me gerava muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade. Porque eu recebia a meta, eu já contava quanto faltava para acabar. E aí eu já começava no cronômetro na primeira tarefa, já, meu Deus, preciso acelerar porque eu preciso acabar isso em 1h30. Aí ficava nesse ansiedade. Não é Entendi. Ser, tipo, eu tenho um pouco disso de eu querer acabar as coisas, né? Às vezes eu exatamente. tenho um negócio que eu tenho 2 meses para fazer, mas eu vou ficar 2 dias virando assim porque eu quero acabar para ficar livre. Tipo, Sim. eu tenho um pouco isso também, dessa coisa de ter uma coisa para fazer e querer fazer logo. E aí, isso me gerou muita, 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 muita ansiedade. E cai muito a qualidade do meu estudo. Porque o método em si é ruim? Não. Porque o método não funcionou para a cabeça de Albert, que é uma Sim, cabeça entendi. ansiosa, que é uma cabeça que está no 320, que é uma cabeça que não consegue se desligar também do controle, porque eu queria ter noção do todo, de onde eu estava, o que é que faltava, o que é que não faltava. E meio que você perde um pouco disso, né? Porque quando você delega, você tem que confiar 100% e só ir cumprindo. Isso é massa. A galera, tanto é que tem muitos aprovados nas consultorias, né? Porque quem consegue Sim. fazer isso vira uma máquina de fazer questão de conteúdo, porque já vem tudo direcionado e você consegue um resultado top ali muito rápido. Mas quem não se adapta também não é bom, né? E aí comigo eu passei muito tempo assim e até perceber que não estava funcionando. E aí uma hora eu parei assim, falei, gente, isso aqui tá... Meus amigos sempre falavam, Albert, se não tá dando para você, faz do seu jeito. Só que assim, a gente que nunca conseguiu ser aprovado em nada ainda, a gente duvida até da nossa sombra.
Então, a gente não sabe Sim. se está funcionando, porque você nunca conseguiu aprovação, então você não tem prova de nada. Então, tudo que eu estou fazendo pode estar errado. Então, realmente, eu confio em quem já foi aprovado, em pessoas que Uhum. estão falando lá na internet que já foi aprovado em Receita Federal, em Cefaz, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei, não, se ele funcionou, é isso que eu vou fazer. Para você conseguir Uhum. confiar em você, é muito difícil. Um dia desse, eu até respondi uma caixinha que um dos meus maiores erros foi não ter confiado em mim, no que eu estou sentindo, na minha cabeça, nos meus resultados. Uhum. Tipo assim, a prova, ela tem questões para serem feitas. O objetivo é você acertar aquelas questões. Como você vai acertar aquelas questões, você tem que descobrir qual é a forma que mais funciona para você. E você tem Uhum. formas de medir isso pelo caminho, tanto pela porcentagem de acerto nas questões, no sistema de questões, nos PDFs, etc. Então você consegue mensurar isso, né? E aí, como você consegue mensurar, você tem como você descobrir. Se você está só lendo o PDF, não está conseguindo acertar essas questões, triplica a quantidade de questões que você está fazendo para ver se consegue acertar na raça. E aí você começa a ver que está melhorando, que está melhorando. Ah, eu não reviso, eu só reviso por questões, mas eu estou ficando com lacunas. Então, insere aí os resumos, insere os mapas para fazer um resumão de Isso. tudo, para ver se você consegue solidificar melhor aquele conteúdo. Então, você tem que ir descobrindo formas de funcionar, porque cada cérebro funciona de uma forma diferente. Tipo assim, você fez todos aqueles seus mapas e conseguiu passar nas provas todas, top, é o método que funcionou para você, você descobriu, isso é muito massa. Porque as pessoas que descobrem o que funciona para ela assim, do início, já é meio caminho andado, né? Meio não, quase todo. Porque o mais difícil é isso, de você achar o método que funciona para você. Porque quando você acha, aí acabou, você faz o que você quer da vida, porque você vai conseguir fazer qualquer prova, porque você sabe o que funciona para o seu cérebro. Mas quem, Uhum. mas quem não sabe, quem não conhece ainda, fica perdido, aí fica pingando, pingando de um lugar para o outro. E um dos meus erros foi esse, que eu fiquei mudando de estratégia muitas vezes. Eu comecei Ah, com a estratégia montada, eu organizei no Excel, eu estava começando a decolar, e aí eu peguei e mudei de estratégia. Aí eu estava indo, aí eu não passava, eu mudava de estratégia. Aí eu começava com o método de não sei quem, com a planilha de não sei quem, com a consultoria de não sei da onde. E nunca eu seguia um plano todo, sabe? Parecia que eu sempre estava recomeçando e nunca conseguia finalizar. Então eu sempre ficava naquela média nas provas. Eu não conseguia performar na prova. Porque uma coisa que a galera não percebe também é que o dia da prova ele é nada mais, nada menos do que um dia seu de estudos. Então, se você está fazendo aquilo ali no seu dia de estudos, você vai fazer igual na prova. Então, eu estudava de forma sim. desesperada, eu estudava de forma ansiosa, eu estudava rápido, não prestava atenção, e eu ia para a prova fazer a mesma coisa. Então, eu Uhum. comecei a perceber também que o meu estudo em casa, eu tinha que preparar o terreno para o dia da prova, né? Começar a fazer as Legal. questões com mais calma, começar a entender aquilo ali, começar a fazer discursiva, entender por que eu não conseguia performar na prova, porque eu vi que eu levava todo o desespero para a prova. E aí eu fui Uhum. percebendo isso. Quando chegou em 2023, que foi no pós de AFT, eu já tinha toda essa noção de que eu precisava ter a calma, ter a serenidade, ter o foco, ver o método que funciona para mim, perceber que o que eu estou fazendo aqui vai ser o que eu vou fazer na prova. Tanto que quando eu cheguei na prova, eu sentei e parecia que eu estava num dia de estudo, normal. Não teve diferença. Legal. E isso diminui a ansiedade, diminui o nervoso, diminui a chance de você errar por besteira. Porque assim, eu sou mestre em errar por besteira, em passar. Eu olho assim, marque a alternativa errada. Eu vou lá e marco a certa. Sim. Então eu sou mestre nisso. E aí eu me passo demais. E pelo fato de muito rápido, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Tanto que nas provas, eu sempre terminava a prova uma hora antes. Todo mundo saía, gente, eu não consegui terminar a prova porque eu não consegui fazer as questões. Eu falei, como assim? Eu terminei uma hora antes, ficava esperando a hora de sair. Tudo isso Pra por poder. causa de ansiedade, do desespero, Entendi. coisa que eu já fazia em casa, eu repetia lá. Então, quando eu comecei a perceber isso, do emocional, toda essa estratégia, foi quando eu já deu up e o primeiro resultado veio no CNU. E aí eu continuei com isso, fiquei animado, né? Falei, olha, tá funcionando. Fui para a NM e aí pronto, primeiro lugar. Ou seja, eu já meio que descobri um caminho que funciona para mim, né? Eu sozinho ali na minha mesa, me organizando, entendendo, focando no que importa, no que eu sei que eu não vou acertar, no que eu sei que eu vou acertar, porque a gente vai começando a perceber o que é que funciona e o que não funciona. Tipo, você vai me Uhum. perguntar, Albert, eu vou te dar uma bateria de questão de contabilidade aqui. Eu sei que se você colocar lá instrumentos financeiros, eu vou errar um bocado. Então, tipo assim, o concurseiro, ele sabe o que é que ele erra, o que é que ele não erra, o que é que ele sabe, o que é que ele não sabe. Então, ter essa noção para conseguir focar no que precisa, né? Eu lembro que na prova da Uhum. NM teve muitas exatas.
na prova de área fiscal tem muitas exatas, mas nessa especificamente veio com tudo, assim, tudo em matemática, estatística, contabilidade completa. E estatística eu tenho dificuldade naquela parte de... Regressão. sem ser a parte de descritiva, né? A outra parte, esqueci o nome. Probabilidade? Probabilidade eu nunca entendia. Na verdade, não é que eu não entendia, é que eu não consigo concentração suficiente na hora da prova para performar a questão. Então, eu sempre tive muita dificuldade nas exatas por causa disso. Não porque eu não sei, mas porque eu não consigo ter a paciência e a concentração suficiente para fazer. Tipo assim, eu sou formado em engenharia. Teoricamente, eu não tenho dificuldade em exatas. Eu já estudei os assuntos milhares de vezes. Então, em casa, eu consigo pegar e fazer tudo tranquilamente. Mas na hora da prova, eu não consigo. Na hora da agonia, lá, na hora da tensão, não consigo fazer as questões. Porque para você fazer questões de matemática financeira, você precisa estar concentrado. Você precisa pegar o capital, não sei o que, os juros, fazer as contas concentrado. E eu não consigo ficar concentrado um segundo. E isso tudo eu fui perceber em 2024. Foi quando eu comecei a consertar os erros e começaram a vir os resultados. Então eu passei muito tempo assim, só correndo, sem prestar atenção no que estava me segurando. Quando eu comecei a prestar atenção, eu comecei a consertar esses pedacinhos, que aí os resultados começaram a vir. E muito foi do emocional e questões de métodos de estudo também. Eu sempre falo para a galera, gente, estudar é a parte mais fácil de ser concurseiro. O difícil é todo o restante, é você lidar com emocional, com ansiedade. Você não sabe quando você vai passar, você não sabe se você vai passar, você não sabe aonde você vai passar, você não sabe se vai dar certo um dia, você não tem dinheiro, você tem que lidar com seus amigos vivendo a vida deles e você não. Enfim, são várias questões que você começa a enlouquecer, assim. E tudo isso com milhões de conteúdos que você tem que estudar e aprender. Então, é muita coisa na cabeça e a gente não consegue lidar com isso. Eu não consegui lidar com isso durante muito tempo, que foi o que atrasou minha aprovação aí durante todo esse percurso. Atrasou, vírgula, né? Eu acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer, assim, as coisas chegam quando você está preparado para receber aquilo. Eu acredito muito nisso. Mas eu vejo que foi uma coisa que eu precisei superar para conseguir a aprovação. Se eu não tivesse superado, eu ainda ia estar fazendo a mesma coisa, eu não ia ter conseguido passar. Eu ia estar batendo a mesma tecla. Eu podia fazer uma prova só comigo, eu não ia fazer o mínimo. Porque o problema não era o meu concorrente, o problema era a minha cabeça, simplesmente. Eu dominava todos os conteúdos há muito tempo já estava cansado de virar e revirar todas as questões, eu já estava acertando as questões no automático, porque eu já sabia a resposta. Mas eu não conseguia performar na prova, e era tudo por causa da minha cabeça. E aí, quando eu comecei a perceber isso, os detalhezinhos, as coisas foram mudando. E aí, eu sempre falo pra galera que tá começando, gente, calma, comece, veja o que funciona para você, organize esse negócio com estratégia, veja realmente o caminho que você vai seguir e siga aquilo ali até o final. Não fique de pulando. Vá ajustando coisas que não estão dando certo. Sim, Você não está vendo que isso não está dando resultado, você vai ajustando ali, ó. Mas não ficar pulando de estratégia assim do todo, porque isso só atrapalha mais do que ajuda. A mesma coisa é material, né? A galera que acumula muito material. Ah, vou comprar o resumo de não sei quem, o resumo de não sei quem, o PDF de não sei quem, o PDF de não sei quem. Aí tem 10 páginas só de direito constitucional, um professor, um curso de cada professor. E aí isso gera uma ansiedade absurda, porque você não consegue dar conta de todos os cursos. 1000 materiais do mesmo assunto, e aí na hora de revisar fica aquela indecisão, né? Qual que eu olho, o que eu faço? Eu sofria muito com isso nos pós-editais, porque chegava no pós-edital, eu tinha resumo do mundo inteiro, e aí como eu sou blogueiro de concurso, eu recebia tudo de graça, as pessoas me mandavam, e aí eu ficava, meu Deus, eu tô com milhões de coisas aqui para revisar, eu quero revisar todos. E aí era desespero, né? Era desespero. Até isso também, depois eu fui filtrando. Tipo assim, agora não, eu vou ficar só com esse material, esse aqui tá ótimo, eu vou focar só nisso, até porque o seu cérebro, ele vai tendo uma memória, até o meu tem uma memória geográfica, assim, do lugar que tá aquele conteúdo. Você sabe, não, esse tava naquele cantinho ali do mapa, naquele lugar, naquele lugar, anotação que eu fiz ali, isso e aquilo, você começa a mapear as informações. Né? E aí, quando você tem muito material espalhado, sua cabeça fica a mesma coisa, tudo espalhado assim. E aí, essa centralização de materiais me ajudou bastante também, né? De não ficar assim muito disperso e muita coisa na cabeça. Então você aprendeu a se acalmar no estudo para você conseguir se acalmar na hora da prova também e prestar atenção nas questões lá na hora da prova. Perceber como o meu cérebro funcionava para eu conseguir adaptar um estudo que funcione para ele e conseguir levar isso para a prova. Isso, entendi. Porque, ao mesmo tempo que eu estava desesperado em casa, eu fazia a prova desesperado, né?
Sim. Encontrar métodos também, tipo assim, qual é o método que funciona para você? É um método de consultoria, de metas? É um método de você se organizar ali no Excel e fazer suas questões, etc. Organizar os métodos de revisões também. Eu gosto de revisar por resumo, eu gosto de revisar pelos mapas, eu gosto de revisar só com as questões ali, etc. Então, perceber o que é que funciona e focar naquilo ali e ir até o final, né? Porque aí não vai ter jeito, aí a aprovação vem mesmo de qualquer forma. E falando em aprovação, como foi quando você viu ali a sua nota no FT, que você viu que estava próximo? Como que foi sua reação? E depois também, como foi sua reação quando saiu a nota do primeiro lugar? Então, o de AFT, quando saiu a lista primeira, né, eu não tinha passado, porque eu fiquei a duas Sim. questões do corte. Então, eu fiquei revoltado, porque eu me esforcei muito, e eu não tinha passado porque eu não tinha passado porque eu não sabia. Eu não tinha passado porque a prova foi péssima, Prova da prova em si. Aham. muito mal feita. Eu não costumo reclamar de prova, eu sempre aceito as reprovações e falo, não, eu não passei porque eu não fui capaz mesmo de performar na prova. Mas dessa vez não, dessa vez tinha aquele ranço da injustiça, né? Eu falei, Sim. caraca, velho, essa questão aqui tem duas questões certas, não é possível. Tipo assim, coisas absurdas que estavam na cara. Tanto é que tem 5 mil processos do CNU na justiça. E aí, fiquei com raiva e tal, decidi deixar pra lá. Isso foi em outubro, né, do ano passado. Aí, quando foi esse ano, eu decidi, eu falei, quer saber, eu vou entrar na justiça. Vi todo mundo ganhando, algumas pessoas conseguindo, outras não. Mas vi que tinha a possibilidade. E aí eu fiz, e aí, quando me concedeu a liminar, tipo assim, eu precisava de 3,25. O juiz reconheceu a ilegalidade de duas questões que valiam 3 e 3. Então me colocou na hora ali. Só que ainda era um grito engasgado, assim, sabe? Tipo, tá, é uma liminar, eu vou para formação, pode dar muito certo, mas também existe aquele 0,01% de chance de dar errado, né? Mas ainda assim Uhum. tava feliz, chorei, comemorei com meus pais, com minha família, foi massa. Mas ainda tava aquela coisa engasgada, assim. Já quando saiu da Uhum. NM, semana passada, aí foi uma sensação assim, meu Deus do céu, parecia que eu tinha morrido e chegado no paraíso. Que eu vi aqueles 7 anos Onde você passando estava quando você viu o em resultado? casa, né? Eu passei uma semana sem dormir, porque eu sabia que o resultado ia sair dia 17. Aí eu falei, meu Deus do céu, parece que o tempo está andando para trás. Cada dia que passa, falta mais 3 dias a mais. Aí, quando saiu o resultado, a Sebrasp, ela libera os resultados bagunçado, né? Por ordem alfabética. Não na É, ai, ordem de gente, eu colocação. nunca vou entender qual é isso. Aí eu falei, gente, qual é a necessidade disso, em vez de botar logo na ordem? Aí lá vai eu copiar, todo mundo, com a mão tremendo assim, ó, porque eu já tinha visto que eu já estava na lista, porque eu sou Albert, né? Então eu estava lá no início. Eu falei, pronto, na Uhum. lista eu tô, agora só preciso saber em que colocação. Aí eu joguei no chat GPT, aí apareceu lá que eu estava em primeiro lugar. Aí eu já fiquei nervoso, né? Tanto é que tem um vídeo meu no Instagram. Eu falei, calma, gente, calma que eu vou fazer de novo, porque vai que tá errado, né? Aí joguei de novo lá no primeiro. Aí eu fui para outro site para tentar botar em outro site para confirmar. Até que eu vi que realmente eu estava lá. Aí pronto, aí eu comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. Liguei para minha mãe, que estava trabalhando de vida. Liguei para os meus amigos que estão comigo nesse percurso há muito tempo, todo mundo chorando comigo. E foi um dia assim que parecia que não ia chegar, mas ao mesmo tempo eu sabia que iria chegar esse dia. E aí parece Aham. que passa um filme na nossa cabeça, né? Eu passei o dia chorando aqui no meu quarto. Eu não podia ver nada que eu chorava. A pessoa falava um ai, eu já tava chorando. Porque a gente sabe o esforço que a gente passou para conseguir chegar naquilo ali. Só a gente sabe, né? As pessoas Uhum. imaginam, olham assim de fora, mas só a gente sabe o que a gente passou. Cada um tem as suas ânsias, os seus medos, as suas ansiedades, os seus BOs. E eu falo que aqui nesse quarto foi onde o bicho pegou mesmo durante 7 anos. E eu vivi de tudo aqui nessa mesa. Do céu ao inferno, assim, várias fases, vários períodos ruins, mas eu estava todos os dias aqui, chorando. Tinha dia que chorava, tinha dia que era péssimo, tinha dia que eu não dormia e eu ficava, já fiquei 3 dias virado, sem pegar o olho, mas eu estava na minha mesa todos os dias. Isso ninguém nunca vai poder reclamar, que eu não era disciplinado, porque eu era muito disciplinado. Eu estudei em colégio Uhum. militar a vida toda, né? Eu acho que veio disso. E aí, eu era muito disciplinado. Acontecesse o que fosse, eu estaria na minha mesa no horário que eu disse que ia estudar. E foi assim até o final, independente do que acontecesse. E aí, quando concretizou ali, que eu vi meu nome no primeiro lugar, eu falei, gente, será que é real mesmo? Aí eu fiquei um tempo processando, assim, aí chorava, chorava, processava. Aí liguei para Deus e o mundo.
Aí foi um dia assim que eu ainda tô processando, né? Porque foi semana passada. Uhum. Ainda tá meio que, gente, será que é real mesmo? Tanto que no outro dia eu acordei e fiz uma história, eu falei, gente, eu sonhei que eu passei. Se eu tiver sonhado, ninguém me acorde, porque eu espero que seja Ok. verdade. Uhum. Mas assim, Ai, é uma sensação única que só quem realmente luta de verdade assim durante muito tempo sabe, né? Que é aquele de conquistar algo com o seu suor, com o seu gás, com a sua força, com a sua energia. Independente de quantas pessoas te ajudaram, foi você que estava ali, que não desistiu, que batalhou, que comeu pão que o diabo amassou, comeu areia na cara e passou por todas aquelas fases. E a minha aprovação demorou um pouco, assim. Hoje eu entendo que existiam várias outras coisas que precisaram ser resolvidas na minha vida para chegar esse dia, né? Aquilo do estar pronto para receber. E eu vejo também que a minha história iria ser contada para muita gente. Tanto é que eu tenho escrito ali na minha mesa, desde o meu primeiro ano de estudo, eu tenho escrito assim na parede: um dia você vai se orgulhar de contar a sua história. E nisso tá ali desde o início, quando eu nem tinha Instagram. E hoje, com as minhas postagens da aprovação e tal, eu vi tanta gente me agradecendo, dizendo que voltou a estudar, que já tinha existido e que agora ela viu que agora ela consegue, que também tá nessa luta. Então, tipo assim, eu comecei a perceber que o meu processo, a minha vida, a minha aprovação, os meus estudos, tem algo muito maior, sabe, em volta disso. Não é só a questão de ser aprovado. E eu falo isso pra galera lá no meu Insta, que a minha vida, todo o meu processo de estudo, tanto é que serviu de entretenimento tudo, né? Eu passei por todas as fases uhum. possíveis. Tipo assim, criei mega experiências de concurseiro para realmente conseguir entender como é que funciona o mundo do concurso, nos mínimos detalhes, assim. Tanto é que os memes, as coisas engajam e as pessoas se sentem representadas por causa disso. Porque eu vivi, então eu sei o ponto que toca ali específico, sabe? E Uhum. muita gente ficou inspirada, muita gente voltou a estudar, muita gente que se viu representada por ter uma pessoa que não que Uhum. passou por 7 anos, que foi reprovado 14 vezes, que não desistiu, e eu tive que vender resumos durante todo o período para conseguir viajar para as provas, porque eu não tinha dinheiro para viajar para as provas de avião, é caro. E, tipo assim, Uhum. fui me virando durante todo esse período e não desisti, independente do que fosse acontecendo, e deu certo no final. Então eu vi que tinha algo muito maior, sabe? Não era só uma aprovação. Tanto que eu falo que eu não fui aprovado sozinho, eu fui aprovado com milhares de pessoas. Foram várias Uhum. pessoas que estiveram ali comigo desde o início. São várias pessoas que estão sendo inspiradas, que não vão desistir, que vão continuar por causa da minha história. E eu fui preparado para isso também, porque foi muito transformador na minha vida. O Albert de 2018 não existe, está longe, nem existe mais nesse planeta. Eu fui completamente transformado. É um processo de autoconhecimento absurdo que a gente enfrenta quando a gente estuda para concurso, em todos os aspectos da vida. Então, tipo assim, você muda completamente, você começa a ser mais seletivo com as pessoas, com os momentos, com tudo na sua vida. E isso te transforma de uma forma enriquecedora, assim. Foi o processo mais transformador que eu já vivi, assim, na minha vida. Foi esse processo de estudo, nesses 7 anos, que eu fui moldado de várias formas, de várias formas. E eu só consegui a aprovação quando eu estava pronto para receber. Enquanto eu não estava Uhum. pronto, enquanto eu não tinha resolvido as minhas questões emocionais, de autoconhecimento, mentais, etc., quando eu estava pronto, aí ela chegou. Tipo assim, agora pronto, você está pronto para receber a aprovação, Albert. Eu falo muito que a pessoa que começa a estudar nunca é a pessoa que é aprovada, né? A gente Com realmente vai se certeza. tornando outra pessoa para conseguir chegar lá. E não só questão de conteúdo, de dominar, de saber fazer e saber acertar a questão, mas realmente a pessoa que você precisa ser para conquistar a aprovação é outra mesmo, e a gente vai se Sim. transformando, né? Ai, não, eu É tenho incrível. certeza que essa história vai levar muita gente para frente, vai inspirar muita gente a seguir firme. E antes da gente encerrar, eu queria que você contasse, deixasse uma mensagem para os concurseiros, para aquele que, assim como você antes, né, não tinha ainda conquistado uma aprovação, e uma mensagem para que ele não desista e continue firme. Parece meio clichê, né? A gente dizer assim, não desista. Eu sempre ouvia isso assim, de não desista, vai chegar o dia. Aí eu ficava assim, é fácil, né, para a pessoa que já foi aprovada dizer não desista, continue, vai dar certo. Só quem passa é quem não desiste, não sei o que e tal. Mas quando a gente passa para o outro lado, a gente vê realmente que quem passa é quem não desiste. Mas não é só não desistir, né? É não desistir e ajustar o que está dando errado, é você criar uma estratégia certa, é você estudar com métodos eficientes e que funcionem
e que, assim, se você está fazendo isso, querendo ou não, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. As pessoas, elas precisam, tipo assim, ter fé, né? Eu falo muito de ter fé em Deus, no universo, ou no que você acredita, e em você mesmo. Então, tipo assim, se você tem fé em algo maior e você tem fé em você, tipo assim, não tem quem te pare. Porque a gente cria uma força absurda. Eu mesmo me sinto forte. Quando eu me sentia fraco, eu sentia que tinha algo maior que me deixava mais forte e eu continuava. Então, aquilo que pulsa assim no nosso coração, na minha cabeça, sempre é o indicativo do caminho, né? Então, tipo assim, se você tá com aquela vontade de estudar, que você acha que aquilo vai mudar a sua vida, que aquele é o caminho, vá, mas vá com fé que vai dar certo. Não vá assim, ai, eu tô com medo de não dar certo. Talvez não dê certo, porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Então, tipo assim, a dona do sonho, a pessoa que é a responsável por fazer ele dar certo é somente você, a pessoa que vai lá estudar e fazer a prova. Então, gente, tenham muita fé em você, tenha fé em Deus que vai dar certo. Se você realmente acha que o concurso, que o serviço público é algo que vai mudar a sua vida, que vai mudar a história da sua família, que é uma forma que você vai melhorar de vida e mudar de vida, podem ir, porque vai dar certo. Querendo ou não, uma hora vai dar certo, mas tem estratégia, tem um método e batalhem muito para que chegue esse dia, porque vai chegar, querendo ou não. Todos os caminhos levam à aprovação. Eu tenho um amigo que fala isso. Todos os caminhos levam à aprovação. Mas, assim, tem uns que são mais curtos, tem uns que são mais longos. Mas é importante você ter a noção de você vai entrar e você não vai desistir. Não é, eu vou ver se eu consigo passar no concurso. Não, eu vou passar no concurso. E você vai enfrentar até a hora de acabar. Eu tive todos os motivos do planeta para desistir durante 7 anos. A cada reprovação é uma prova de que você não consegue. Então, tipo assim, cada reprovação é um tapa na sua cara. Você não consegue. Você não consegue. Você não consegue. Eu concordo 100%, assim, realmente essa questão de não desistir, apesar de ser um clichê, cara, é o que faz a diferença. É você aparecer para o estudo todos os dias e cumprir suas metas da forma que você sentir que elas se organizam melhor. E eu ia falar também que o estudo, ele é um transformador de vidas, né? Às vezes a pessoa não passa no concurso e tal, mas assim, ela foi transformada de alguma forma ali naquele Sim. processo. E assim, eu sempre vi o estudo como algo que iria transformar a minha vida. Eu não vim de família rica, muito pelo contrário, eu até falei no meu post lá e tal. Mas eu nunca me vitimizei por isso, e eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Eu sempre usei isso de forma a me jogar para cima, né? Não, eu vou sair dessa, eu vou conseguir vencer pelo estudo. Eu não tinha dinheiro para a faculdade, eu tive que batalhar muito para entrar na faculdade pública. Para ir da faculdade pública, não ter emprego, eu preciso mudar minha realidade, eu vou ter que passar num concurso. Então, o estudo é a forma que a gente tem de furar essa bolha da desigualdade social, né? Eu sei que todo mundo sai de um lugar diferente na faixa de largada. Um sai na frente, outro sai lá atrás. Eu saí de lá de trás, eu cheguei depois, mas eu cheguei. Então, tipo assim, cada um vai ter seu momento de chegar, cada um vai ter um lugar ao sol, né? Cada um vai ter. Deus preparou um lugar que a pessoa vai conseguir chegar e que vai ser feliz. Às vezes a reprovação, ela é um livramento. Eu tinha muito isso na cabeça. Que aquela reprovação que você enfrentou talvez seja um livramento de coisas ruins, de um trabalho ruim, de um lugar ruim, de coisas ruins que poderiam ter acontecido com você. E a gente não sabe, mas um dia a gente vai descobrir, quem sabe, né? Mas assim, todo mundo tem o seu lugar no universo, todo mundo nasceu por alguma coisa, todo mundo tem um lugar ali de felicidade. E quando a gente tem fé e a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente sabe que a gente está no caminho certo, que esse dia vai chegar. E chegou para mim, na cabeça de muitos, atrasado, na minha cabeça no momento certo, mas assim, as coisas Gente. acontecem. E assim, o estudo, ele é uma forma honesta hoje ainda de você conseguir furar essa bolha da desigualdade social, de você conseguir avançar na sua vida, de você conseguir alcançar coisas materiais também que são importantes e conseguir meio que vencer na vida, né? Eu acho esse termo vencer na vida meio ruim, porque ele atrela aos vencedores somente o fato de conseguir passar, e não é isso. O fato de a pessoa conseguir se dedicar, etc., ela já venceu na vida, ela já é alguém, né? Não é só quando passar. E aí, mas assim, você conseguir transformar a sua realidade através do estudo é muito duro, é dureza, não é fácil. Mas assim, vale a pena. Então, continuem, porque vai dar certo. Nossa, não, com certeza, amei. Albert, você sempre inspira muita gente, e agora mais do que nunca também, né? As pessoas a nunca desistirem. E eu fiquei muito feliz quando a Tassi me ajuda aqui a encontrar os nossos alunos aprovados, né? Então ela sempre cruza os alunos dos mapas com as listas de aprovados, os alunos do Estudei com as listas e tal. E ela falou assim: eu marquei uma entrevista para essa quarta-feira e tal, vai ser o Albert. Eu falei,
Que hoje, que legal! Não acredito que eu vou começar com ele, estou muito feliz. E eu fiquei super feliz pela sua conquista e por ter a oportunidade de estar aqui hoje conversando com você, mas também trazendo essa sua história para mais gente poder te conhecer e poder acompanhar, às vezes ir lá no seu Instagram e descendo e ver tudo pelo que você passou, né? Se alguém ainda não te acompanhava. Então, assim, muito obrigada pela confiança de me deixar fazer parte dessa sua jornada também. E pela disponibilidade de estar aqui hoje. E parabéns mais uma vez por essas conquistas incríveis. Que você seja muito, muito feliz nessa próxima etapa aí da sua vida que está para começar. Obrigado, Laura. Laura não, né? Lulu. Eu acho que todo concurseiro sonha um pouquinho assim com esse momento de fazer essa entrevista, né? Eu sempre sonhei, falei, ai meu Deus, um dia será que eu vou fazer uma entrevista de aprovado? E aí hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu sempre admirei, né? Desde a época que eu fui concurseira, que ela era concurseira, e eu vi assim todo o seu processo de crescimento, todo o processo de Lulu concurseira para a Laura, que é hoje dona dos mapas. Então, o processo de mudar para São Paulo, de ir para o de trabalhar no cursinho, de voltar, de sair da casa dos pais, de comprar seu apartamento. Então, tipo assim, eu acompanhei tudo. E foi muito massa ter te acompanhado, assim, porque inspira muito a gente conseguir as coisas, né? A gente viu que você conseguiu tudo pelo seu esforço, tudo pelo seu estudo, tudo pela sua inteligência, pela sua forma de enxergar a vida, pela sua autodeterminação, por toda a sua história de vida. Não desejando mal a ninguém, não passando por cima de mal de ninguém. E aí as coisas foram acontecendo, e isso é muito massa. Eu me inspirei muito, assim, desde o início. Desde quando você era só concurseira. Eu lembro do seu vídeo pulando na cama, que acabou a fase de concurseira em Santa Catarina. E aí isso é muito inspirador. Então, eu queria te agradecer também por esse espaço, por ter chegado esse dia, te agradecer por ser essa inspiração para mim, para as pessoas, para os concurseiros, para os empreendedores, para muita gente, como exemplo de pessoa, de profissional, de estudante, de várias coisas. Isso foi muito massa e muito enriquecedor na minha vida, na vida de muitas pessoas também, eu tenho certeza. E assim, você teve uma mão na minha aprovação, né? De várias formas. Com os mapas também, que eu estudei com seus mapas, revisava com seus mapas. Com o Estudei recentemente, que meu pós-edital da NM foi todo no Estudei, que eu organizava tudo lá, automatizava meu ciclo todo lá no Estudei. Então, tipo assim, na minha vida você inspirou de várias formas, influenciou de várias formas, eu tenho certeza que na vida de várias outras pessoas também. Então, muito obrigado. Muito obrigado a galera que está assistindo aqui também. E eu só tenho a agradecer. Estamos aí disponíveis para tirar dúvidas, para falar sobre os percalços da vida de concurseiro. E é isso. Um beijão. Ai, muito obrigada. Ai, fica até sem graça. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua jornada, tanto lá no Instagram como aqui nessa entrevista. Vou deixar na descrição do vídeo o link, né, do seu Instagram também para o pessoal te acompanhar. E aproveitando, né, momento youtuber, quem está assistindo aqui, já deixa um like, comenta nos comentários, acho. Deixa um comentário, né, sobre essa trajetória. Quem tiver alguma pergunta para o Albert quiser mandar aqui nos comentários, pode também. Quem quiser mandar para ele diretamente no Instagram também. Vou aproveitar, vou deixar também na descrição do vídeo, quem quiser conhecer uma amostra dos meus mapas mentais, os mapas da Lu, e também o link lá do Estudei, minha plataforma de organização e planejamento de estudos também, para vocês conhecerem. Albert, mais uma vez, muito, muito obrigada, e eu te desejo toda a felicidade do mundo nessa nova etapa aí da sua vida. Obrigado. Beijos, galera. Tchau, tchau. Tchau.